Bom dia, lindas. Hoje eu coloquei lá no. Eu coloquei no grupo que a gente ia falar de dinheiro. Quem gosta desse tema? É um tema muito interessante, porque. Bom dia, gente. A gente está na reunião do Zoom. Eu abri essa live aqui para chamar vocês. Se você quiser clicar no link da bio lá, você entra no grupo do WhatsApp e já entra na descrição no link do Zoom. É só chegar. A gente faz segunda, quarta e sábado, 7h30 da manhã, tá bom? Vou continuar. Tava falando aqui de dinheiro, porque tem tudo a ver com relacionamento. Às vezes a gente fala, vou estudar finanças, porque eu quero melhorar meu lado financeiro. Mas, gente, a vida é uma só. Você é um ser completo. Então, ter um relacionamento que está com falta de dinheiro, ele é afetado. As conversas, as brigas. Às vezes as pessoas, elas estão em paz com a condição delas. E elas acabam não brigando. Mas e se elas tivessem dinheiro? Como que elas seriam naquele relacionamento? Se elas tivessem mais ferramenta de criar facilidade. Porque o dinheiro, ele não impede a gente de ser livre, verdade? Ele traz mais escolhas. Por que eu falo isso? Porque as pessoas, às vezes, elas falam assim, eu quero liberdade financeira. Mas isso para o seu cérebro não significa nada, porque você não está preso. Se você tem uma meta de liberdade financeira, isso não vai te motivar. Porque isso não só é abrangente, como não significa nada. Ninguém aqui está preso. Olá, bandido. Então, o que vocês sentem na vida de vocês que vocês gostariam de fazer? E vocês podem dizer assim, se eu tivesse tudo, tempo e dinheiro, eu faria. Vocês conseguem pensar em pelo menos duas coisas que vocês não estão fazendo hoje, mas que se você tivesse tempo e dinheiro, você faria? E agora, refletindo sobre essas duas coisas que eu tô vendo algumas pessoas escrevendo, eu pergunto, o que você pode fazer agora para dar o primeiro passo para essa coisa acontecer? Sem esperar o tempo e o dinheiro. Porque, na verdade, isso é uma ilusão. Que a gente não tem o tempo e o dinheiro. Na verdade, a gente não precisa de nada além do que a gente já tem. E, às vezes, a gente só precisa de um passo. Tem uma frase que é muito boa. Ai, de qual santo que é? Não lembro qual santo, mas é assim. Faça como se tudo dependesse de você. Confie como se tudo dependesse de Deus. Na última vez eu li um poema, um texto poético que eu escrevi, que falava o tanto que eu mudei e Brasília mudava. Porque eu queria sair de Brasília e eu não conseguia, mas isso eram minhas desculpas. E aí, quando eu comecei a olhar para um outro lado da minha vida, uma versão minha, eu atraí pessoas completamente diferentes, eu descobri uma Brasília completamente diferente. E eu queria sair do Brasil, etc. Fiz todo o movimento, não conseguia, porque era só para sair de Brasília, minha intenção. Aí, de repente, eu encontrei um mundo em que as pessoas eram internacionais, lá dentro de Brasília. Por exemplo, diplomatas. Eu comecei a andar com um monte de diplomata e eu me sentia fora do Brasil o tempo inteiro, porque as pessoas falavam um monte de língua e tinham um monte de experiência. E eu falava, gente, sabe? Então, quando a gente acessa as coisas dentro da gente, o externo ele só corresponde. Então, você às vezes tem um sonho que às vezes está na sua cabeça como se você precisasse de alguma coisa ainda. Ah, se eu tivesse as conexões. Ah, se eu tivesse o dinheiro. Ah, se eu tivesse o tempo. E a gente impede nosso mover, nosso um passo que a gente tem que fazer. Bom dia! Ai, deixa eu escrever aqui que o link está na bio. Link do Zoom no grupo na bio. E fixo essa
Eu tô aprendendo ainda a fazer algumas coisas, porque eu tô apanhando aqui para fixar a mensagem. Então, gente, às vezes, Santo Inácio de Loyola. Adoro essa. Gente, vocês são maravilhosos. Vocês viram? Recebi a mensagem aqui de quem é o santo. Ó, um passarinho soltando no meu ouvido. Linda. Obrigada. Então, isso, quando a gente está nessa energia, a gente está na energia do sábio. Porque, às vezes, a gente está na energia da criança, que é, fico esperando tudo acontecer. Fico esperando alguém me salvar, fico esperando alguém me apoiar, fico esperando alguém me dizer o que eu tenho que fazer, qual é o meu próximo passo. Não faço escolhas. Ou faço escolhas e fico reclamando, choramingando. Às vezes a gente está na energia do adulto. Faço tudo com a força do meu braço. E aí você não abre espaço para Deus te entregar. Porque, gente, lembra que eu falo, já dei vários exemplos aqui, né? Deus é muito mais criativo do que a gente. Quando eu manifestei lá que eu queria aula de natação para o meu filho, eu não imaginei nem que ia ser tão rápido e nem que ia ser do jeito que foi. Porque quando eu escrevo, eu ainda tenho na minha cabeça que eu tenho que fazer acontecer. Eu tenho que achar um professor, eu tenho que contratar, eu tenho que ajustar o horário, descobrir quais horários que meu filho dorme ou não, porque estava uma bagunça. E aí eu fico no como. Mas, gente, não é pra gente pensar o como. O como é Deus que vai dar. É pra gente dizer o que a gente quer. A gente fazer o movimento que a gente sabe fazer. E o como vai se revelar. E aí, lembra que eu contei como que revelou? Uma reunião do condomínio que eu não estava participando, votou um grupo de aulas que eu não estava sabendo, que incluiu natação de bebê, que o condomínio inteiro votou e aprovou isso, então ficou R$ 55 para cada apartamento, que tem coisa de academia, natação, recreação de criança, funcional, sei lá o que, hidroginástica. Então, eu nunca ia pensar nesse como, eu nunca vi isso acontecer. Isso é só um exemplo, para vocês entenderem que, às vezes, o que você está falando, que falta dinheiro ou falta tempo, é só uma ilusão da sua cabeça querendo descobrir o como. Ele não manifesta o como. Então, o que às vezes a gente fica falando assim, pra gente? Ah, se eu ganhasse 10 mil por mês. Ah, se eu tivesse, sei lá, 20 mil para pagar aquela dívida. Ah, se eu tivesse 20 mil para fazer aquela viagem internacional. A gente está manifestando como e a gente está manifestando dinheiro. E não é isso. Porque Deus é muito mais criativo do que a gente. A gente tem que manifestar o que a gente quer. O que a gente quer? Quer viagem? Então eu quero manifestar a viagem. Eu já me imagino fazendo a viagem. Eu estou agradecendo que eu estou na viagem. Você pode ganhar a viagem, não é verdade? Gente, eu já ganhei viagem. E eu vou contar, porque essas histórias eu vejo que liberta vocês de ficar pensando como. Eu tava, ai, eu tava na casa de uma tia minha prima. A gente sempre brincou junto. Nesse dia eu tava lá, minha tia recebeu uma ligação da agência de turismo falando assim: ah, você viajou muito com a gente tem uma viagem para te dar. Mas você tem que confirmar hoje. É para Ilhéus, para 2 pessoas. Você quer? Aí ela falou: ai, não tem ninguém para viajar hoje comigo. Ele gritou minha prima: Fulana, você quer ir para Ilhéus? 2 pessoas, ganhei aqui. Na hora só tinha eu e ela lá. Ela olhou para mim e falou: vamos? Tem que confirmar hoje para viajar amanhã. Falei: vamos. Simples assim. Eu lá sabia o que eu ia fazer em Ilhéus, só sei que eu ganhei a viagem e vou. Meu pensamento era assim. E aí, o namorado da minha prima na época estava em Itacaré, na mesma fase, no mesmo tempo.
Então, de Ilhéus, a gente pegou um carro, foi para Itacaré e viveu uma viagem muito massa. Oi, Malu, o link tá no grupo do Zoom, tá? Se quiser entrar lá. Tô tentando pôr aqui que o link tá no grupo, eu não tô conseguindo fixar a minha mensagem, mas tá bom. Gente, isso é um exemplo. Você pode ganhar, você pode... Enfim, são infinitas possibilidades. A gente não tem essa capacidade. O máximo que a gente vai pensar é de acordo com o que já aconteceu com a gente. A gente olha para o passado, olha para o que nossos pais viveram. É assim que a gente acha que as soluções existem. Mas existem infinitas soluções. E aí tem um filme... Alguém já assistiu o filme Sim, Senhor? Já, né? Gente, é maravilhoso. Maravilhoso. O Sim, Senhor, para quem não assistiu, é um cara que vive o automático dele reclamando. Tá bom, tá meio corrido, não tem problema não. Tá meio corrido, tá vivendo o automático dele, reclama, vive uma vida assim, sabe? Ele não tá satisfeito. E aí ele vai para um programa que fala assim, você vai dizer sim para a vida. Isso significa que tudo que te acontecer, você vai dizer sim. E isso muda completamente a energia dele. Primeiro, ele acha um saco ter que dizer sim para um monte de coisa que ele não quer fazer, né? Andar de bicicleta com não sei o quê, porque ele recebeu um panfleto, não sei o quê. Aí ele fala, sim, aprendi que eu tenho que dizer sim. Ele vai sim. Só que isso vai abrindo tanta oportunidade para ele, ele vai conhecendo pessoas diferentes, ele vai mudando a energia. A vida dele fica alegre. Ele acha propósito em coisas que ele nunca ia achar. Então, às vezes, as pessoas estão assim, gente, qual é o meu propósito? E aí elas ficam na cabeça delas tentando achar o propósito. Não tá na cabeça, tá na vida. Tá na ação. E quando você diz sim para várias coisas doidas, às vezes, que aparecem para você, talvez aquilo esteja um pedacinho ali do seu propósito tá ali. No mínimo, você vai aprender o que que você não gosta, o que que você não quer. Você já vai tirar da sua lista de possibilidades o que você não quer. Dinheiro, gente, manifestar dinheiro impede a gente, porque não é sobre dinheiro. O dinheiro é uma das formas que facilita, mas ele é energia, ele pode vir de tantas formas. Na última Copa, que foi aqui no Brasil, eu tava, nem sei se foi a última ou a penúltima. Sou perdida, a perdida da Copa, tá? Desculpa. Uma das Copas foi aqui no Brasil, eu tava lá na torre de TV com os meus amigos e, e tinha uns indianos tentando pedir alguma coisa do cardápio. E não tinha nem cardápio em inglês e as pessoas não falavam inglês. Meus amigos e eu, a gente foi lá ajudar eles. E a gente se dispôs, olha, toma meu número, se você precisar de mim aqui em Brasília, pode falar, a gente se ajuda. Gente, eu fiquei amigona desses indianos. Levava eles para todo lugar, para comprar chip de celular, não sei o que lá. E aí, é, do nada, eles me deram um dos ingressos da Copa. O jogo que foi Argentina, eu acho que era Argentina, enfim, um dos jogos da final que foi em Brasília, eu ganhei o ingresso, gente. Eu não tinha dinheiro para pagar aquilo, não. Eu nem imaginava. Eles, por gratidão, eu nem era uma pessoa que pedia nada, eu dirigia para todo lugar, não cobrava nada, sabe? Mas isso era a Bruna dizendo sim para as oportunidades. Eu lembro que na época o Fábio, a gente estava começando a ficar, e ele falava, você está fugindo de mim com os indianos? Eu achava muito engraçado. Hoje ele já conhece. Um dos indianos é meu amigo até hoje, gente. De mandar parabéns no aniversário, todo ano. Ele até fala, se você vier aqui, a gente se encontra. Olha só, eu sei lá do futuro, sei lá quantas portas sem pensar nisso eu abri, só sendo gente boa. E então é isso. Quando eu falo de dinheiro, eu adoro falar disso, porque a maioria acha que o dinheiro impede alguma coisa, ou a falta de dinheiro impede alguma coisa. Mas isso são só as crenças que a gente tem dentro da gente. São só as desculpas, que eu vou pôr entre aspas, porque crença a gente acha que é real, que a gente tem dentro da gente. Então, quando a gente começa a quebrar essas desculpas com a razão, a gente começa a descobrir as crenças, a gente começa a trabalhar as crenças. Mas primeiro a gente tem que ter essa consciência.
eu fiz o exercício de você pensar duas coisas que você deseja e já saber qual o movimento que você pode fazer hoje. Então, por exemplo, eu quero manifestar uma viagem. Ah, não estou com dinheiro para isso. Beleza, qual o movimento que eu posso fazer hoje? Eu posso pesquisar? Fazer um guia, né? De que eu vou fazer na viagem? Eu posso pesquisar passagem. Entendeu? Que o que a gente precisa fazer hoje não é. A gente às vezes não está fazendo. Não é uma coisa assim de sete cabeças. Quero escrever um livro, quero publicar um livro. As pessoas falam assim, ah, mas eu não sei se precisa de editora, não. Gente, escreve o livro. O que você precisa para escrever o livro? Às vezes saber o que você quer falar. Com quem? Começa um passo. Quem viu minha entrevista ontem? Não sei se vocês perceberam. Viu? Eu falei isso, gente. Eu vivi um passo de cada vez ali. E às vezes as pessoas ficam vendendo, compre esse curso para você ser best-seller. Mas sabe o que isso acontece? O que faz com as pessoas quando elas começam a se planejar com esse tipo de pensamento? Elas ficam com medo. Porque e se não for best-seller? E se ela for criticada? Elas ficam com medo de escrever. Porque, gente, o começo é caótico. Você vai escrever? Você já tentou escrever um sonho? E você fala assim, eu tava na piscina com fulano de tal, de repente caiu um negócio e aí eu estava na academia. É meio louco, assim. Então, quando a gente vai escrever o que a gente tá pensando, cara, deixa fluir. Deixa fluir. Vai sair com erro de português, vai sair com falta de lógica, vai sair faltando. Vai escrevendo. Quando você terminar esse raciocínio, volta e lê. E às vezes não é no mesmo dia. Aí você vai corrigir. Isso é uma dica de ouro para tudo que você for fazer na vida. Para escrever um livro, inclusive. Já tenho 3 livros, eu bato nessa tecla comigo mesmo. Porque né, a gente fica viciado em ficar corrigindo as nossas coisas. Viciado. E a gente não anda para frente. Um capítulo ele precisa acabar. Mas se eu ficar voltando no mesmo parágrafo, não, peraí, como é que eu explico isso aqui melhor? Eu não termino o capítulo. Então, primeiro faz, depois corrige. E eu tenho essa regra. Termina o capítulo. Eu não vou ficar corrigindo. E, quando eu termino o capítulo e volto para corrigir, eu vou corrigir um monte de coisa, mas eu tenho que corrigir para frente. Corrijo o capítulo. Sigo com outro capítulo. Sigo vivendo a vida. Porque, gente, toda vez que a gente volta para corrigir, a gente enxerga novas possibilidades. Só que pelo menos já está rodando. Já está andando. Então, o que que a gente... Aí, legal. Verdade, né, Malu? Bonitinha. Adorei você entrando aqui. Tem que fazer isso mais vezes, fazer a live mais vezes. Então, gente, não é sobre o dinheiro, é sobre a nossa mentalidade. Às vezes, não é a falta de dinheiro que está bloqueando, é a falta de iniciativa que a gente tem. Ou então a falta de percepção de infinitas possibilidades. Porque a gente aprendeu que o dinheiro é tudo, ou que o dinheiro resolve tudo. E às vezes a gente esquece que a gente pode fazer parcerias, que a gente pode trocar experiência, trocar serviço, que a gente pode ter um sócio que vai ser o sócio que vai entrar com dinheiro, ou que a gente pode começar com o que a gente tem e vender esse, pegar o dinheiro da venda e investir e ir fazendo. Um dos textos que eu fiz, eu falo assim, o futuro é quando mesmo? Porque eu tinha um monte de plano. Ah, porque é isso que eu quero fazer. Eu tinha toda a certeza no mundo que eu sabia o que eu queria. Só que o problema é que meu pai não me apoiava, e que não sei o que, eu não tinha dinheiro, e eu não tenho dinheiro, aí que meu pai não me apoiava mesmo, e eu ficava achando, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse passando num concurso para ter a segurança financeira, eu ia ter o apoio do meu pai, e eu ia fazer o que eu precisava ser, o que precisava ser feito. O que aconteceu? Eu trabalhei minhas questões internas,
Meu pai parou de ser um bloqueio, ele não ficou mais me criticando, enchendo meu saco. E aí eu não tive coragem de fazer. Aí eu falei, ah, bonitinho. Você estava usando o bloqueio do seu pai para se sentir com coragem. Por quê? Era muito bom falar assim, se não fosse isso, eu já estava fazendo. E quando cai a desculpa, por que você não faz? Aí eu descobri outras milhares de questões dentro de mim. Tava com medo? Às vezes a gente fica com mais medo do sucesso do que do fracasso. O sucesso está lá. É misterioso. O sucesso faz a gente talvez ter que se mudar. Então, não é que falta dinheiro. Às vezes tem outras coisas bloqueando a gente. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, você teria que se mudar de casa? Às vezes sim. E se isso acontecer, você está leve com isso? Ou você tem alguma resistência com mudança? Entendeu? Que é tudo sobre nossa mente, sobre o que a gente carrega de história. Eu vou abrir aqui uma lista. Quando eu tento abrir no celular, eu não sei se ele cai a live. Eu tenho uma lista de 200 crenças que podem impedir o financeiro de fluir. 200, gente, eu não vou falar isso, tá? Essa lista toda, mas eu quero pegar uma aqui para perguntar se alguém tem a consciência de que existe ela. Por quê? O que acontece com as nossas crenças? Tem a nossa razão, o que a gente sabe que existe de vida. Estou buscando aqui o PDF. Alguém entrou com áudio? Não. Eu que abri o áudio para dizer assim, que manda a lista toda para nós. Ah, não adianta, sabe por quê? Era isso que eu ia entrar agora. A gente tem uma. Lembra que eu falei que mais de 90% da nossa mente é inconsciente? E mais de 90% das nossas atitudes do dia são inconscientes? E a gente que vai buscando essa consciência, porque quando eu entro nessa lista, eu leio lá, Deus gosta mais dos pobres. Às vezes eu vou falar assim, ah, que tem nada a ver. Aí eu pergunto pro meu corpo, e tem lá a tal da crença inconsciente. De onde que vem? Dos ancestrais, tá lá no DNA, entendeu? Às vezes eu não tenho consciência que essa crença existe. Então, quando você lê a lista de crenças sem uma ferramenta de testar o que está no seu inconsciente, você só vai falar, ah, isso aqui eu não tenho, isso aqui. E aí você passa batido em coisas que estão dentro de você, às vezes. Olha uma criança que estava lá. Eu estou procurando a lista aqui, não estou conseguindo achar. Se eu prosperar, eu fico gorda. Você acredita? Você acredita que eu testei e deu sim? Isso é uma rejeição à prosperidade, gente. Inconsciente. De onde que vem isso? Não faço a menor ideia. Eu posso pesquisar? Mas precisa? Não precisa. Então, a gente tem umas coisas assim. Se eu prosperar, minha família vai me sugar. Bruna, e essa ferramenta é feita como? Essa para você descobrir? Eu faço nas minhas sessões de teta, porque eu aprendo no curso de teta. Mas eu já ensinei para algumas pessoas que fizeram imersão DPX, só que é uma coisa que eu não quero ensinar em live aberta. Eu vou ver se eu faço um curso para trabalhar essas questões que eu já mexi. Com relação a essa lista, estou achando que vou fazer um curso sobre Tá, prosperidade especificamente, e aí lá eu ensino, tá. tá? Curso para a gente trabalhar essas questões financeiras e liberar essas crenças. Aí é sobre prosperidade mesmo. Não só sobre mentalidade, não. Tá? A gente vai fazer uma escavação nessas crenças, dessas listas que eu tenho.
Aí pode ser feito em casal? Pode sim. Porque aqui é aberto, né, gente? É diferente, é diferente. Mesmo que vá para a comunidade, eu acho que eu preciso dar um suporte, eu preciso mostrar para vocês como é que é. Porque vem várias dúvidas. Ah, e a hora que não dá, que não deu a resposta, enfim. Curso beta? O que é curso beta? É um teste? Ah, de teta. Ah, deixa eu te explicar. É porque eu falei a palavra. Porque Teta Healing é uma das ferramentas que eu uso de cura, que a gente faz uma meditação, entra em onda cerebral teta, que, sabe? Entendeu? É legal. E aí a gente faz os comandos de cura. É fantástico. Então eu tô querendo montar isso, tá? E disponibilizar logo. Então, gente, se no meu inconsciente tá lá que se eu tiver dinheiro, enriquecer, ter prosperidade, aquele negócio que sobra, eu vou ficar gorda, e eu não quero ficar gorda, o que acontece? Eu nunca penso, gente, eu não sou uma pessoa que fica pensando, eu quero, não quero ficar gorda, eu não faço dieta, isso não entra na minha cabeça. Eu não ia pensar que eu tenho essa crença, porque não é um problema que me afeta, mas tá lá e às vezes é de algum ancestral. E eu lembro quando eu era criança, eu sempre fui magricela, e minha irmã mais nova, 9 anos mais nova que eu, era gordinha. E eu via minha mãe falando um monte de coisa para ela, que eu ficava defendendo minha irmã, eu falava, mãe, deixa ela assim, do jeito que ela quiser, é uma criança. Ou seja, a rejeição com o ser gordo estava dentro da minha mãe. Agora que eu olho para trás, eu entendo. Quando eu era criança, eu não entendia. E às vezes estava dentro dela, porque estava nos ancestrais dela. E aí, eu não tenho essa rejeição e eu estou carregando essa crença. Você entende que é muito profundo? A pessoa que acha que vai ser roubada se for rica, que pode ter sequestro se ela for rica. Porque é o que a gente assiste na TV, gente. Por isso que as pessoas que estão no caminho do autodesenvolvimento, elas falam muito, para de assistir TV, porque você não sabe, mas as coisas estão ativando questões dentro de você. Estão entrando para o seu inconsciente. Ah, mas é bom alertar as pessoas. Cara, você está plantando sementes de criação da realidade. Quando você começa a plantar sementes, você começa a abrir portas para esse tipo de pensamento, sentimento criar. O cérebro é o terreno mais fértil que a gente tem. E aí tem uma questão. Quando a gente está dormindo, o ouvido não dorme. Tá tudo entrando direto para o inconsciente. Porque quando a gente está acordado, o consciente filtra. Se você tem, se você acha que você, deixa eu pensar, que você tá saudável, linda, perfeita, maravilhosa, alguém fala assim, não come isso não, que isso vai te fazer mal. Você fala assim, oxe, problema, o que essa pessoa acha? Tô plena. Mas se você estiver dormindo, você não tem o filtro do consciente para filtrar. Entra direto para o subconsciente, para o inconsciente. E aí, tem uma das coisas do teto também, que limpa memórias flutuantes. Isso significa tudo o que não é benéfico para gente. Tudo que a gente ouviu quando a gente estava dormindo, ou num estado tipo anestesia, às vezes a pessoa vai fazer uma cirurgia, ela tá lá, foi fazer uma cirurgia para tirar uma pinta, aí escuta o médico falando assim: ixi, eu tô achando que é câncer. Entrou, direto para o inconsciente dele. Entendeu? Então a gente limpa o que tudo está negativo. E por que eu tô falando isso com essa ênfase? Quantas vezes vocês dormiram assistindo filme? Adorei a cara. Gente, eu também, né? Claro, antes de saber de tudo isso. Gente, entra tudo. Os dramas lá. E filme de psicopata que tá. A gente tem que parar de fazer isso. Porque a gente, na inconsciência, a gente acha que a gente só tá se divertindo. Mas filme, a gente fica assim, num estado hipnótico. Igual videogame. Você já viu? As pessoas choram junto com o personagem porque ela entrou. Entrou. Ela tá sem filtro. Ela tá entrando pra crença. Eu evito muito qualquer tipo de filme que vai me dar qualquer pensamento ruim.
Quando eu era adolescente, eu parei de assistir filme de terror, porque antes era divertido, né, para os amigos. Chamar para assistir filme de terror no cinema e fica todo mundo lá gritando. Passava o filme inteiro de olho fechado. Meu povo, você não assistiu, você não tirou o olho, você não abriu o olho, não abriu o olho. Porque eu morria de medo, gente. Eu tinha medo do escuro. Sem assistir filme de terror, eu tinha medo do escuro. Imagina, se eu vou ficar olhando aquela cena lá, que do meio do escuro sai não sei o quê. Cara, eu nunca mais ia dormir na vida. Tudo que a gente que a gente tá dormindo e a gente tá escutando vai para o inconsciente. É um conhecimento. Às vezes é uma coisa que você julga benéfica. Se você tem uma crença, por que que uma vez eu falei assim, a frase eu me amo e me aceito profundo e completamente, eu gravei áudio e eu passava o dia inteiro tocando aquele áudio. Às vezes eu deixava enquanto eu estava dormindo. Porque que acontece? Às vezes eu tenho uma crença que foi muitas vezes colocada na minha cabeça, que eu tinha que me rejeitar, que eu não era boa o suficiente, etc. Então, toda vez que eu exponho esse áudio, eu me amo e me aceito profundo e completamente, no looping, enquanto eu estou dormindo, ele está indo lá para o inconsciente. Às vezes, ele precisa de um bom tempo para ele superar a outra crença, que já está lá estabelecida, entendeu? Mas está tudo entrando. E quando eu falo de frequência, que tudo que a gente cria na nossa vida está nessa frequência, na frequência que a gente está vibrando. E que se a gente quer criar nosso sonho, a gente tem que ir para a frequência do nosso sonho, a gente pode proporcionar experiências, etc. A frequência, ela é invisível, não é? A gente está na Wi-Fi, você está vendo a Wi-Fi? Quando você fala no microfone sem fio, você vê de onde que vem? É isso. Então, ela é invisível. Se a gente coloca o áudio no mute, no mínimo, então eu estou aqui trabalhando e pus um áudio de frequência positiva, de gratidão, porque tem muito, você pode fazer isso no YouTube, frequência do amor, e você deixa tocando o dia inteiro, isso te ajuda. Mesmo no mudo, gente, porque não é sobre, ela existe, ela tá lá acontecendo, vibrando, sem que a gente precise ouvir. Então, de noite, eu era muito, quando o Fábio queria pôr áudio, ele queria deixar um mínimo que ele conseguisse dormir ainda ouvindo. Só que aquilo me atrapalhava de dormir. Então, eu ia lá e colocava no mudo, porque eu sei que funciona do mesmo jeito. Tem o áudio que você quer ficar ouvindo, mas não precisa, entende? Aí, às vezes, quantas vezes, tô dormindo lá, vendo um filme mó chato, que o filme tá me atrapalhando de dormir, eu ia lá e colocava no mudo, em vez de desligar a TV. Não adianta nada, não adianta nada. E aí, eu tava descobrindo, várias vezes, olha só como a gente é intuitivo. Várias vezes, quando eu tava amamentando meu filho no começo, e ele dormia, e eu não me mexia, ficava com ele dormindo no meu colo, eu ficava lá já interagi com ele e tal, agora ele tá dormindo, o que eu vou fazer? Aí eu queria assistir um filme. Aí eu olhava para os filmes e falava, não vou assistir isso, não vou assistir isso. Por quê? Frequência. Aí eu danei assistir coisa que eu achava que podia ser leve, tipo assim, competição de culinária, sabe? De chefes. Por quê? Eu não queria influenciar meu filho que estava ali, entendeu? Mesmo que eu estivesse no fone. Então, várias coisas eu não fazia. A pessoa me mandava um áudio, eu não ouvia, mesmo no fone. No fone. Era o tipo de coisa que eu ia fazer só quando eu estivesse sem ele. Porque eu não sei o que, que a pessoa vai falar. Mas isso era eu com o meu nível de consciência já. Sem julgamento, porque a gente já fez no passado. Entendeu? Então, e a frequência do dinheiro? Vamos voltar para essa. Quando eu falo assim, fecha os olhos e imagina o dinheiro chegando na sua porta. Vai tocar sua campainha. E esse dinheiro, ele está em forma de uma pessoa. Como que você enxerga essa pessoa? Essa pessoa está usando uma roupa velha, suja, tá com a barba mal feita, cabelo sujo, tá de chinelo, tá indo bater na sua porta para pedir esmola? Essa pessoa é uma pessoa normal? A pessoa olha
poderia estar morando ali, perto de você, igual você. Ou essa pessoa tem uma roupa chique, tem uma roupa bonita, tem um brilho diferente, tem um autocuidado diferente. Você entende? Você pode sentir várias coisas diferentes. Eu fazia isso nas minhas sessões. Eu já tive cliente que falava, gente, a energia de dinheiro, quando você me disse, eu pensei num mendigo. E teve gente que falou, nossa, era uma pessoa tão rica, inatingível. Tipo assim, tocou minha campainha e eu fiquei com medo de atender. Você entende, gente? Vocês começam a perceber qual é a energia do dinheiro. Por quê? Isso diz muito. Se o seu dinheiro vai estar dentro da sua carteira ou não. Se você tem medo de tocar nele. Se você tem medo de acessar coisas que ele pode abrir portas para você. Pessoas. Por quê? As pessoas falam assim, se eu tivesse dinheiro, eu ia na melhor academia da cidade. Aí chega lá, aquele tanto de gente com roupa bonita, com maquiagem para ir malhar. Aí você fala, gente, só queria ir malhar toda feia mesmo. Malhar com cabelo sujo, só aprender. Aí você vai ficar desconfortável, entendeu? Olha as coisas que tem por trás. O dinheiro não é impeditivo, nunca é. Nem as pessoas. São as crenças. Então, olha para a lista de novo das coisas que você quer. Olha e vê se tem alguma coisa aí que se mudar na sua vida, inconscientemente você sabe que vai mudar na sua vida, se você atingir isso. Se tem algum impeditivo de pensamento. Se quiser dar alguma dica aqui no chat, a gente trabalha mais. Por exemplo, eu tinha uma cliente que ela era empresária, né? Tinha uma agência de marketing. E aí, quando eu perguntava para ela o que que ela faria se ela tivesse muito dinheiro, o que ela ia fazer? Que eu ia crescer com a minha empresa, eu ia contratar um monte de gente, não sei o quê. E eu perguntava, e como é contratar um monte de gente? Aí ela falava assim, eu vou ter que treinar um monte de gente. E aí ficava pesado. Tipo assim, na razão dela, tipo assim, eu vou crescer, minha empresa vai crescer. Mas na hora que ela ia enxergar o que ela ia fazer depois que crescesse, ela falava, nossa, é um saco fazer treinamento. Sabe? E começava a falar um monte de coisa. Por que a gente às vezes não atrai o dinheiro que a gente quer? Por causa dessas coisas que estão por trás. Olha eu, quando eu era tímida. Poxa, eu quero pôr meu, meu livro no mundo, e eu quero que esse livro chegue nas pessoas que precisam dele, tudo. Mas eu tinha vergonha, gente. Eu tinha vergonha se alguém me pedisse um autógrafo, pedisse para eu queria assumir. Como que eu quero ter sucesso com o meu livro se eu estou me escondendo? Então, assim, o que aconteceria hoje se você desse um próximo passo com relação ao seu sucesso? Você ia ter que se vestir melhor e você tá com preguiça? Você entende? O Fábio, ele tinha uma crença, que ele fala, eu acho, que ele fala nas mentorias dele, que uma pessoa de sucesso, ele não poderia mais ir de chinelo na padaria. E, cara, ele é uma pessoa de chinelo. Isso atrapalhava ele de ser livre para o sucesso dele. E eu falava, amor, a pessoa que tem sucesso tá nem aí se tá de chinelo ou não. Mas era eu contra uma crença dele, de que se ele tivesse bem sucedido, ele tinha que parecer bem sucedido o tempo todo. E ele se libertou disso. Hoje ele vai de chinelo se ele quiser. Mas isso não é um impeditivo? Tipo, se eu tivesse a crença de que, para eu mostrar que eu sou bem sucedida, eu tenho que estar o tempo inteiro maquiada. Não é meu estilo, gente. Entendeu? Isso me impede de ter sucesso. Por quê? Meu coração diz, fica na sua zona de conforto aqui, é tão gostoso não ter que usar maquiagem. Então, por que eu estou trazendo vocês para pensarem nesse olhar? Porque essas verdades que existem dentro da gente nos impedem. Muito mais do que a falta do dinheiro, muito mais do que a falta de apoio.
Às vezes você acha que se você crescer com o seu negócio, você tem que falar inglês. E às vezes eu não falo inglês. Por isso que eu falo assim, às vezes coloca no chat que eu vou ajudar vocês a fazer mais perguntas para essas questões. Quem acha que se enriquecer, a família vai começar a pedir dinheiro emprestado? Tem gente que não sabe dizer não. E que inconscientemente está dizendo, eu não vou criar essa riqueza na minha vida porque eu não tenho que dizer não. Ninguém vai pedir dinheiro emprestado se eu não tiver. Ou então, se eu tiver dinheiro, eu vou ter que fingir que eu não tenho, porque senão as pessoas vão me pedir dinheiro emprestado e eu não quero dizer não. Gente, é muito, muito doido o cérebro. Tá, o link tá na bio. Gente, eu não consegui fixar. Muito engraçado. Para fixar a mensagem na live do Instagram, é só clicar na mensagem, não é? E segurar. Pedindo aqui. Porque eu fiz isso e não apareceu nenhuma opção. Ah, meu Deus. Não era segurar. Pronto. Isso. Gente, então assim, o que eu tava falando? A gente tem um baú de surpresas dentro da nossa cabeça. E a gente não sabe o que está lá dentro. Uma, uma, um exemplo disso é uma lista de 200 crenças e eu não sabia que estava dentro de mim. Que se eu prosperasse financeiramente, eu ia ser gordo. Eu tive que limpar isso. Isso é fácil de limpar. Mas se a gente não sabe que está lá, aquilo impede. E o que, que eu posso dizer com isso? Observe, esteja sempre atento com o que está acontecendo à sua volta. Esteja atento, porque o seu mundo externo vai te mostrar o que está dentro da sua cabeça. Então, se você ainda não atraiu o dinheiro, o seu mundo externo está te dizendo, existem coisas que te impedem disso. Aí você começa a fazer perguntas. Se você não sabe o que está dentro da sua cabeça, que é um baú de surpresas, o seu mundo externo vai começar a te mostrar. Por exemplo, quando eu achava que minhas desculpas eram falta de dinheiro, falta de apoio do meu pai, e eu não agia, quando eu trabalhei isso, que era minha própria rejeição, e eu tinha tudo aberto para eu agir, o que apareceram? Outras desculpas. O que acontece? Se tem outras desculpas, qual é a outra desculpa? Ah, mas eu não tenho conhecimento suficiente. Ah, mas se eu errar, vou ser criticada. Apareceu para mim outras questões da minha mente que estavam escondidas. Como que eu descubro isso? Porque eu fiz um movimento. No primeiro movimento, eu tive que trabalhar a auto-rejeição. Liberei isso, andei mais um pouquinho. Outra parede. Medo da crítica. Andei mais um pouquinho. Outra parede. Como que isso se manifesta? Alguém foi lá e criticou alguém na minha frente. E aquilo me doeu. Ou então eu vou falar lá no microfone e eu vejo a cara de vergonha das pessoas. Ou seja, é sobre mim. Tudo é sobre mim. A cara de vergonha das pessoas é sobre mim. Como assim, Bruna? Porque, gente, se eu tivesse a crença de que, eu não tenho medo de falar no microfone, eu não ia atrair, ou não ia ver essas pessoas. A gente atrai. Tudo que incomoda a gente está, na verdade, dentro da gente. E quando eu estava passando por questões do meu relacionamento, que eu tinha uma raiva gigantesca do machismo, adivinha? Eu tive que trabalhar o machismo dentro de mim. Quando a gente não faz esse movimento, quando a gente não entende que tudo está dentro da gente, a gente fica lutando contra o mundo externo. Só que é infinito, porque o mundo externo é, na verdade, um holograma do que tem dentro da gente. Então, como seria se a gente criasse um país daqueles que a gente tem orgulho em todos os níveis? Um país com mais igualdade, com mais respeito, com mais amor.
Onde que começa essa criação desse país? Dentro da gente. Total. Uma vez eu tava falando no meu Instagram, porque cara, época de eleição, tudo que tá debaixo do tapete sobe, né? É incrível. E eu tava com uns amigos que estavam apoiando um lado, que eles começaram a falar assim, no Instagram deles. Todo mundo que eu admiro intelectualmente vota para essa pessoa. E eu falei assim, caramba, né? Caramba, é, a gente, a gente quer respeito. Às vezes essas mesmas pessoas são as pessoas que falam assim, respeite a minha origem, respeite, sabe? Elas estão pedindo isso, mas na hora de que a opinião política delas, que ela queria impor a opinião política delas, elas estavam desrespeitando o outro lado. Então, quando elas estão pedindo respeito por alguma questão, elas têm que curar a falta de respeito dentro delas. E isso se manifesta de outra forma, entendeu? E tudo bem, quando as pessoas não têm consciência, elas vão agir como, que nem eu falei, na energia da criança, que a culpa é do mundo, a culpa é dos pais, a culpa foi como agiram comigo, e elas não sabem que elas têm a cura, que se elas fizerem esse trabalho, elas estão livres, gente. Elas não têm que ficar vivendo mais isso, essa dor. Só que ela tem que sair da visão da criança para ir para a visão do adulto. E às vezes isso é um movimento que dói. Amadurecer. Deixa eu ver se eu devo. Ah, tudo certo. Então, vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma coisa contra o dinheiro, contra as pessoas ricas. Eu tinha muita coisa, tá? Oh, meu Deus, eu tinha muita coisa. Eu achava. Ó, uma das coisas que parece que não existe, mas tem muito, é o orgulho de ser pobre. Então é assim, o pobre é mais gente boa. Olha as crenças. Na pobreza as pessoas se ajudam. Eu tô adorando ver a cara de vocês. É, o pobre não tem frescura, sabe? Ixi, gente, tem tanta coisa. Eu cresci, olha as criações, né? Eu tenho mais duas irmãs, então somos três pessoas. Na minha cabeça, era uma luta da riqueza com a pobreza. Parte de pai e parte de mãe. Ah, como eu me identificava com a pobreza. Gente, quando eu cresci, eu entendi que eles não eram pobres, não. Financeiramente falando, eles não eram pobres, eles eram pobres de mentalidade, porque eles nasceram pobres. Então, eles vivem como se eles não tivessem o dinheiro que eles têm. E aí, enfim, não importa isso. A minha irmã, do meio, ela não viveu essa dinâmica. E se ela viveu, ela estava lá gostando do lado dos ricos. A gente estudou na mesma escola. Era o Galois, lá de Brasília. E é uma escola cara. Então tinha gente rica lá. Adivinha quem eram os meus amigos? Os chinelados lá. A gente não ia pra festa dos ricos. A gente nem tinha esses contatos. E os amigos da minha irmã? A galera que tinha jato. Gente, em Brasília você acessa todos os universos. Eu falo Brasília porque qualquer cidade, né? Então, o mundo externo se manifesta a partir do nosso mundo interno. O que acontece se você receber um convite para uma festa chique? O que acontece? O que aconteceu na minha cabeça? Eu não tenho nem dinheiro para comprar o presente para essa pessoa. Ou eu não tenho uma roupa para vestir para ir nessa festa. Ou chega lá, eu vou ter vergonha de falar, porque eu sou meio zoeira. Eu tô adorando a outra pessoa.
Mas você entende, gente? São as crenças, as coisas que a gente carrega que impedem a gente. Não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro tá lá vivendo a vida dele na paz, falando assim, você quer? Eu chego na sua vida. Não quer? Não chego. Tá bom. Você decide. Então, o que que você sente que é o dinheiro? O que que você sente que você ganharia em não ter o dinheiro? Ou seja, o que você não perde se você tiver o dinheiro? Então, se eu tivesse o dinheiro na minha cabeça, eu ia perder a minha tranquilidade de sair sem maquiagem. E o Fábio ia perder a tranquilidade de sair de chinelo. Entendeu? Faz uma lista. O que que eu perco se eu tiver dinheiro? Muito dinheiro. Prosperidade financeira. Às vezes é uma coisa besta. Ah, vou perder de sair com aquele grupo de amigos pro botequinho ali. Porque é fácil. Às vezes a gente tem a lista mental do que a gente ganha quando a gente tiver dinheiro. Ah, eu faço isso, isso, isso. Mas a gente não tem a lista mental do que a gente perde. Se a pessoa mora num bairro que é um bairro, por exemplo, uma favela, e se ela começar a enriquecer, ela vai continuar morando lá? Não vai. Às vezes até porque é perigoso. Nem é porque necessariamente ela quer se mudar. Mas dentro dela, se existe a, a resistência com mudança, ela não vai criar isso. Porque traz mudança, gente. Então, quero deixar vocês com esse exercício. Faça a lista mental do que você perde se você tiver dinheiro. Vai trazer muita consciência para vocês. E agora a gente vai chegar na hora de fechar a nosso encontro e a gente faz a meditação. Vou dar um exemplo muito engraçado. É, a gente teve muita é, mudança de diarista aqui. E todo mundo que chegava novo eu tinha que treinar, explicar, o balde tal é isso, o balde tal é isso. Não, 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 a gente usa essa bucha aqui para isso aqui. Na hora de lavar a máquina. Gente, é um saco, né? Eu ficava exercitando dentro de mim. Eu tenho que gostar disso. Sabe por que que eu ficava exercitando isso dentro de mim? Porque eu entendi. Isso é problema de rico. Eu posso não querer ter problema e eu não tenho diarista. Eu faço tudo, eu já sei fazer. Mas eu quero aprender a delegar, eu quero aprender a ter ajuda, eu quero fazer, sabe, crescer minha empresa. Minha empresa em casa também tem que crescer. Senão, eu não consigo. Se eu tiver que fazer tudo, eu não consigo crescer. Então, eu tive que adorar esse tipo de problema. Não para criar mais problema, tá? É só para mudar a minha rejeição contra o problema. Porque às vezes a gente fica fugindo de ter problemas, só que a gente tem problema. Se a gente for pobre, a gente vai ter problema. Se a gente for rico, a gente vai. Só que eu falei assim, é, é, eu vou começar a olhar para esses problemas de outra forma. Parar de rejeitar isso, porque é problema de rico. Você entendeu a minha mentalidade? Eu não tô falando pra gente cultuar, quero problema, marco problema. Senão a gente vai criar mais disso, né? É só pra gente sair da rejeição contra aquilo. E se tá fazendo muita mudança de diarista, eu olho para dentro. Lembra que eu falei que o mundo externo é uma, é um exemplo do que está dentro do nosso baú? Por que que está mudando tanto a diarista? Eu olho para dentro de mim. Olho para o Fábio, a gente conversa muito sobre isso. Será que a gente ainda não aceita uma ajuda? Será que a gente está criando dificuldade para aceitar ajuda? Entendeu? Gente, é assim que a gente vai achando as coisas, no mover. E a gente tem que ter esse tipo de conversa, porque às vezes a gente cria um monte de resistência. Ah, eu não quero pagar mais imposto. Então você não vai ganhar mais dinheiro. Não quero. E assim vai. Não quero treinar pessoas. Como que sua empresa vai crescer? Você pode
Treinar uma pessoa que vai treinar as pessoas para você. Mas não é isso que seu cérebro fala quando você fala, não quero treinar as pessoas, entende? Então, quando você acha uma outra solução, você fala, ah, pronto, resolvi minha crença. Então, tendo consciência, a gente começa a ir andando com mais leveza. O que acontece se eu tenho uma loja física e começo a vender muito? Nossa, eu preciso ter um estoque maior, um lugar de estocar maior. Prosperidade vai trazer mudança, entendeu? A gente pode estar aberto a isso. Profundo. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode escrever no chat, eu vou ler. A gente está finalizando aqui hoje. Eu quero fazer a meditação que eu sempre faço no final. Te convido, então. Eu vou esperar só um pouquinho para ver se alguém tem alguma coisa para dizer. Deixa eu ver aqui. Gente, detalhe. Eu estava falando com o Fábio, eu vou migrar essas reuniões para o Zoom, ou para o YouTube. E a gente vai continuar conversando, tendo esse bate-papo, tá? E ela vai continuar sendo gravada e vai continuar indo para a plataforma. O que eu vou fazer é deixar ela online por poucos dias. Porque às vezes você quer encaminhar, às vezes a gente tem que chamar as pessoas, sabe? Porque a nossa mudança de consciência, eu fiquei de ir atrás desse dado, eu não sei o dado exato, mas um dos cursos que eu fiz é assim, quando você muda uma crença, você ajuda não sei quantas mil pessoas que tinham aquela mesma crença. Ao redor do mundo, tá? Pessoas que já estão abertas a essa mudança, você integrou aqui, essa energia vai. Então, quem já fez atendimento comigo, sabe que no final eu estendo as curas para todo mundo que estiver disposto a receber. Não só ancestrais e colaterais descendentes, mas para todos que estiverem abertos a essas curas. E isso acontece mesmo só da gente se trabalhar, a gente está trabalhando o inconsciente coletivo, entende? Então, quanto mais a gente cura crenças contra o machismo, crença contra o dinheiro, crença contra o que for, a gente está ajudando. E a gente está transformando o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo num lugar melhor. Então, eu tô querendo levar linda, esses encontros pro YouTube pra gente levar mais, tá? Eu falei que eu ia mandar, vou mandar hoje ainda, sobre o 100º macaco. Porque eu falei assim, vamos, a meta é trazer 100 pessoas aqui para os encontros. Porque o 100º macaco tem a história, que eu vou colocar lá no grupo vou mandar um áudio lá no grupo do Zoom que a gente tem no WhatsApp, para beneficiar quem tá lá, tá bom? Porque eu acho que a pessoa que faz esse movimento, ela merece algumas coisas exclusivas. Então, gente, vou fazer a meditação agora. Esse movimento de Namastê aqui, ele equilibra a gente, nossas polaridades. Então, ele é muito bom. Sempre que eu faço o sinal da cruz, é um sinal que desequilibra. É porque não quero criar julgamento, porque não é sobre a religião, mas é porque ele está cruzando nossas polaridades. Aí eu termino com um namastê, sempre. Então, você está meio assim confuso, não sei o quê, para e faz um namastê, pode te ajudar. Bebe um gole de água, pode te ajudar. Então, vamos lá. Se conecte com o momento de agora. Descruze as pernas, descruze os braços. Sente-se confortavelmente. É um momento de relaxar, de não pensar em mais nada, de sentir. Sente o clima do lugar que você está. Perceba a sua roupa em você, encostando em você. Sinta a língua na sua boca. Relaxe, descanse sua língua.
Solte. Deixe seu corpo relaxar. Às vezes parece que ele está derretendo. Deixa. Solta o maxilar, solta o pescoço, os ombros, as costas, o quadril, os glúteos, o abdômen. Imagina que você soltou. E agora você está tão leve. Você pesou tudo para o chão, mas agora você está leve. Como se você estivesse recebendo, lá pela ponta do seu dedão do pé, um sopro de gás hélio. Começa a encher o seu corpo de leveza. Você começa a flutuar. Começa a sentir que você está num lugar sem gravidade. E você começa a se divertir com a sua leveza. Suas bochechas estão para cima. Como se você simplesmente estivesse rindo. Você sente seus braços relaxados, flutuando ao seu lado. Você sente uma vontade de rir de tanta leveza. Uma vontade que vem lá da barriga. Você deixa essa vontade subir, deixar seu corpo leve. Seu couro cabeludo começa a arrepiar, como se seus cabelos estivessem te puxando para cima. Você nem sente o chão. Você está só sendo um balão que flutua, que vê tudo de cima, se diverte. E você pode subir mais. De repente não tem um teto na sua casa. Você passa por tudo que está acima de você. Você começa a ver sua casa, seu apartamento, seu prédio, de cima. Você começa a subir mais. Você vê a sua cidade de cima. E você tem paz no coração. Em ver tudo das alturas. Você está seguro. Você está seguro. O vento, você sente o vento, mas ele não te leva. Você está no mesmo lugar, você só está indo para cima. E você pode ver como se você estivesse subindo ainda mais, chegando na altura das nuvens. E você continua no alto. Nada disso te faz cair. Você está segura. E você vai subir o tanto que você sentir que consegue, que pode. E se eu te contar que você pode tudo e consegue tudo, a gente pode ir para outras galáxias. Mas eu quero te deixar livre agora para sentir o tanto que tá, que você permite agora. E tudo bem. A gente pode fazer isso mais vezes. E como quem faz uma dança, uma pirueta, como quem mergulha na água, você pode começar a voltar, a descer calmamente, saltitante, ou em pose de meditação, com paz no coração. Você escolhe ir voltando para o seu aqui e agora, descendo por essas nuvens, vendo a cidade se aproximando, vendo os carros ficando maiores, que agora você já está mais perto, os prédios ficando maiores, até que você vai chegando pela janela, do lugar que você está, entra e senta onde você está.
E se conecte de novo com o assento embaixo da sua bunda, com o ambiente que você está, com as coisas à sua volta, com seu corpo, sua respiração. Comece a mexer os dedos dos pés, das mãos. Respira fundo. Na hora que você estiver já com essa disposição, você já pode abrir os olhos. Delícia, gente. Gente, eu quero agradecer o encontro hoje. Eu estou falando isso porque eu vou finalizar a gravação para vocês poderem abrir os áudios, né, e falar quem quiser. Então, eu vou finalizar aqui.